Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Eu quero convidar você a abrir as Sagradas Escrituras para nós lermos, darmos continuidade, né? Nós iniciamos no último dia de leitura o Evangelho de Marcos, né? E se você perdeu esse dia de leitura, fica comigo até o final que eu vou te dar acesso a você, a leitura do dia anterior e também a playlist, né? Todos esses dias de leitura, porque hoje é o dia 268 da nossa leitura. Hoje é uma leitura curta, né? Eu quero convidar você então a abrir e acompanhar comigo Marcos, o Evangelho de Marcos, né? Mateus, Marcos, capítulo 4. Hoje é o dia 268 e a gente vai iniciar os primeiros versículos, né, com a parábola do semeador. E depois vai vir uma parábola da lâmpada, a parábola da semente, ou seja, Jesus aqui vai começar a ensinar, né? Marcos vai trazer ensinamentos através de parábolas e eu queria que você abrisse e acompanhasse comigo a leitura. Hoje é capítulo 4 e 5 só. Vai dizer assim, versículo 1. Mais uma vez, Jesus começou a ensinar à beira-mar. Em pouco tempo, uma grande multidão se juntou ao seu redor. Então, ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Então, é uma forma, né, uma estratégia, inclusive, de um palco aonde ele consegue falar com multidões e também o som ecoa, né, do mar para a terra, vamos dizer assim, da água para a terra. E versículo 2 ele fala, ele os ensinou, contando várias histórias na forma de parábola, como esta. Versículo 3, ouçam, um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outra semente caiu em solo rochoso. E não havendo muita terra, germinaram rapidamente, mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinha raízes profundas. Versículo 7. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita de 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. E ele respondeu, a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que o mesmo que vejo o que faço não perceberão, ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Então Jesus disse, vocês não entendem o significado desta parábola. Como entenderão as demais? O lavrador lança as sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e as toma deles. As que caíram no solo rochoso
rochoso representa aqueles que ouvem a mensagem e sem demora recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito. Assim, os que enfrentam problemas são os que são perseguidos por causa da mensagem e cedo desanimam. As que caem entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então Jesus explica, né, com muita riqueza de detalhe, né, a tradução dessa parábola, né, questionam eles sobre isso e também falam o motivo pela qual ele fala por parábolas, né? Até mesmo porque para que você se interesse e vá estudar, entender o que Jesus realmente quer nos trazer. E ele vai dar continuidade, né, em outras parábolas, ensinando outras parábolas, e que a gente pode trazer com certeza e aplicar na nossa vida no dia de hoje. Essa palavra do semeador, ela é chave para o seu discípulo, para aquele que ouve a palavra, para você que está ouvindo. Em seguida, versículo 21, vai falar da parábola da lâmpada. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sobre um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, aonde a sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então acrescentou: preste atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos, mas ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas o que não tem, até o que tem, será tirado, né? Olha que ensinamento tem essa parábola, né? É muito interessante. Você recebe a luz, né, a palavra. Você que recebeu a palavra e que essa parábola até está interligada com a parábola anterior, né? Se você que recebeu e produz frutos, né, 30, 60 por 1, obviamente que você é o luzeiro que está aonde? Está iluminando. Agora, se por algum momento você esconder esse luzeiro, né, não faz sentido, né? Que luzeiro que é esse que você tem e que no escuro você vai esconder ele? Ou tampar ele num cesto ou colocar ele debaixo da cama? Fala, se contudo você fizer isso, né, mesmo aquele fruto que você tem, né, até o que tem vai ser ter tirado. Então, como é importante você não jogar, né, fora, né, não desperdiçar o que Deus te deu, né? Se você recebeu e está se enchendo dele, lógico, automaticamente você vai transbordar, né, na vida do outro, vai ser luz na vida do outro, mas por conta da glória de que você recebeu, né, de Deus, não sua glória, né? E aí ele vai continuar no versículo 26, uma parábola da semente que cresce. E Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança, de novo, ele estava usando, ele sempre usa, né? A lâmpada é a luz da casa da época, né? Jesus, ele está né, essas parábolas, ou aonde Jesus cresce e nasce e segue com a sua missão, na verdade, né? Ali na região da Galileia, uma região onde tem
campo, né? Roça e plantação, né? Então ele sempre está usando elementos que as pessoas conseguiam, né, até compreender, por mais que umas não compreendessem. A lição, a verdadeira lição. Ele fala que o reino de Deus é como um lavrador que lança semente sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz a colheita por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e por fim o cereal amadurece. Assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e o corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita, né? O que ele está trazendo aqui para a gente, né? Que o reino de Deus é algo que ele vai produzindo. Se você jogou a semente, se você está trazendo a palavra, né? Se eu aqui sou instrumento pela qual Deus está me usando para poder transmitir para você que está assistindo, né? E que em algum momento essa semente, que é a palavra de Deus, eu só estou apenas alguém que está lendo, ela vai ser transformadora. Mesmo eu dormindo, indo fazer outras coisas, né? Outras pessoas estão aqui, a semente está jogada. A palavra de Deus está jogada. Quem vai fazer cultivar a palavra, né? Quem vai fazer tocar é o Espírito Santo de Deus na tua vida, se você permitir, né, que essa palavra seja germinada, como germinou na minha, como germina na minha, né, como eu venho buscando, né, fazer com que essas palavras germinem, como outras pessoas, né, semeia também, joga sementes né, através da palavra em mim, no meu solo, né, que eu sou um solo, um é o solo do outro. Quem que faz produzir fruto? É o Espírito Santo de Deus, é Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. É a Trindade. É Ele falou, é Ele que germina. É a palavra dele que germina. É Ele falando para a gente que germina. Então não vai querer trazer essa glória para você e você achar que é você que está germinando algum fruto, né? E aí ele vai dar continuidade lá. Ele vai falar agora a parábola o quê? De algo que parece ser pequeno. Parece que é muito pequeno o que você possa vir a fazer. Você falar de Deus, você compartilhar esse vídeo com alguém, compartilhar, convidar outra pessoa, mandar um link apenas. Você acha que é algo pequeno, mas a palavra do Senhor, quando cai em um solo que é fértil, a colheita é grande, né? A coisa se torna grande. E ele vai falar sobre a palavra da semente de mostarda, que é um grão minúsculo, mas se torna algo muito grande. Jesus disse ainda, como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É menor das sementes, mas ela se torna a maior de todas as hortaliças. Como tão grandes, as aves fazem ninhos em sua sombra. Jesus usou muitas histórias de ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinha condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com seus discípulos, explicava tudo para eles, né? Então Jesus, né, utilizando das parábolas de ensinamento, né, para o povo, para os discípulos. E aí agora Jesus, um grande acontecimento, né? Jesus ele vai acalmar uma tempestade, vai mostrar o seu poder. E ao anoitecer, depois dessa grande jornada do dia, né? Ao anoitecer, Jesus disse aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar, né? Estava na região da Galileia. Ele chamava mar, né? Mar da Galileia. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás. Embora todos os barcos o seguiam, logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebentavam, né, sobre o barco que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, sossegado, dormindo, descansando, né? Um dia cansativo, trabalhoso. Com a cabeça numa almofada, os discípulos acordaram, clamando, Mestre,
vamos morrer. O Senhor não se importa. Deve ter sido algo muito grande, né? Porque você e eu acompanhamos a leitura do dia anterior, você viu quando Jesus chamou, quem ele chamou os seus discípulos, como discípulos, né? E eram pessoas que tinham experiência, eram pescadores, né? Alguns deles eram pescadores. E Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquietai-te-se, aquietai-te-se. E de repente o vento parou. Houve uma grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem, né? Eles ainda não compreendiam ainda a totalidade de quem era Jesus, né? Que Jesus era Deus, né? Jesus tinha todo esse poder, né? Além, apesar de se esvaziar, né? De vir da forma simples, ele demonstrava, né? Ele mostrava o quanto ele era poderoso. A gente viu quantos demônios ele tirava, curava. A gente viu isso na leitura anterior. E a gente então encerra o capítulo 4, assim. Agora a gente vai para o último capítulo, capítulo 5. E Jesus, ele está atravessando para o outro lado do Mar da Galileia, ele vai para uma região chamada Guedara, né? E a gente vai ver o que ele vai promover ali do outro lado do mar, dessa região de Guedara. Capítulo 5, versículo 1 diz assim: assim, chegaram ao outro lado do mar, região dos Gadarenos, né? Ou Garazenos, que eles chamam aqui. Região de Gadara, Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas, usada como túmulo, e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Olha como que estava acontecendo. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. Dia e noite vagava entre os túmulos, pelos montes gritando e cortando-se com pedras. Quando o homem viu Jesus, ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então ele soltou um forte grito: por que vem me importunar? Jesus, Filho do Deus Altíssimo, em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito impuro. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? E ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos passando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos. Deixe que nos entre neles. Jesus lhes deu permissão. Aos espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para os seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Legião tipo 5.000, né? Imagina, uma legião é uma quantidade grande. São milhares de demônios.
Chegaram até aonde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido em perfeito juízo. Todos tiveram medo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família. Conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele. E todos admiravam o que ele fazia. Né? Então a gente vê o primeiro discípulo, né, sem ser dos 12, aqui, que sai para pregar, segundo, né, o Evangelho de Marcos aqui. E vai pregar nessas cidades, né, que são pagãs, né, inclusive. Versículo 21, Jesus cura em resposta de fé. Jesus entrou novamente no barco e voltou para o outro lado, né, do mar, aonde uma grande multidão se juntou ao seu redor na praia. Então chegou um dos líderes da sinagoga local, chamado Jairo, quando viu Jesus, prostrou-se aos seus pés e suplicou repetidas vezes: minha filhinha está morrendo. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, cure-a, para que ela viva. Jesus foi com ele e todo o povo o seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos que sofria de uma hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía e sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se e por trás dele, no meio da multidão, tocou no seu manto. Pois pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou no seu manto? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor, para ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e tremendo porque tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Então Jesus ainda falava com a mulher. Chegaram os mensageiros da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: sua filha morreu. Para que continuar incomodando o mestre? Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto
muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, apenas está dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi. O que quer dizer? Menina, levanta-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se e imediato e começou a andar. Todos ficaram admirados. Jesus deu ordens claras para que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Depois mandou que desse algumas coisas para a menina comer. E assim a gente encerra, né? Mais um dia de leitura, o dia 268 da nossa leitura, de Marcos capítulo 4 e 5, né? 2 capítulos pequenos, porém rico, cheio e imenso de lições e aplicações. Jesus é Deus. Jesus, ele não veio para curar a gente fisicamente apenas, né? Ele fez algo muito maior, né? Todos esses atos de poder, de milagres, né, de expulsão de demônio, é para realmente reafirmar quem é Jesus, né? Quem é Jesus? E o mesmo Jesus, há mais de 2000 anos, ele está à destra do Pai e ele intercede por você e por mim, né? Deus é o mesmo Deus, um Deus do poder, da cura, é o Deus que a gente pode suplicar a Ele. E eu acredito muito que se eu e você estamos vivos aqui, vendo esse vídeo, já é o milagre da vida, né? E então a gente dá graças porque todos esses milagres que Jesus fez de ressuscitar e de dar vida para alguns doentes, né, restaurar, nós sabemos que essas pessoas já não estão em nosso meio, já descansa, né? Descansa no Senhor. Então essa vida, ela é passageira, até recito isso em um estudo, né, milagres temporários de Jesus, né? Mas o maior milagre de todos foi a ressurreição, né, a morte e a ressurreição, porque é através desse evangelho, né, dessa boa notícia, de vencer, Jesus vencer a morte, ele te deu vida, né? E ele nos dá a vida em abundância, e que você e eu possamos ouvir, né, João Batista, como ele disse, nos arrependermos, confessar os nossos pecados diante de Deus, nos batizar e manter perseverantes, que a sua fé seja fé como dessa mulher, que você e eu, né, tenhamos fé como essa mulher, como Jairo, como tantos outros que foram buscar Jesus, né, que você possa buscar Jesus a todo momento, enquanto se pode achar. Quero convidar você, antes de terminar então a nossa leitura do dia de hoje, você que chegou depois, você pode, né, reassistir. Então eu quero convidar você a fazer uma breve oração para a gente encerrar esse dia 268 da nossa leitura e irmos para as considerações finais. Maravilhoso Deus, querido Pai, grandioso, és o Senhor, Criador dos céus e da terra e tudo que nela há. Nos achegamos diante do Senhor, mais esse dia, mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de fazermos a leitura da palavra do Senhor, desse evangelho que é poder, Pai, para as nossas vidas. O evangelho é uma notícia muito boa, que nós vemos Jesus nos ensinar e aplicar, né, a vontade do Senhor, que és no céu, que estás no céu, aqui na terra. E há milhares de anos essa palavra escrita
pelo apóstolo Marcos, esse evangelho que Marcos retrata, para nós que está em nossa língua, nós nos agradecemos porque ele é poder para nós. E que todos que aqui estão possam crer nisso. E então abençoe a vida de cada um. Que nós possamos acreditar que Cristo Jesus, ele ainda é poderoso e sempre vai ser, e ele pode fazer, né, milagres em nossa vida. Então nós suplicamos, porque muitas vezes a gente acha que é impossível que as coisas aconteçam, mas o Senhor as torna possível. O Senhor, com simples palavra, criou o mundo. Então que nós possamos ter fé, acreditar no Senhor. E o Senhor, mesmo, né, estando ao céu, o Senhor está presente pelo Teu Espírito em nossas vidas. Que Teu Espírito gera milagres, gera cura, restaura, Pai, vidas. Conforte, Pai, corações de pessoas que estão tão tristes, porque têm saudades das pessoas que amam e de alguma forma a perderam, né? Não perderam, mas sabemos que está no Senhor, que é a alma eterna e essa vai ser reencarnada em um corpo, mas tudo aquilo que foi vivido no passado, nós criamos tantos laços, Pai. Vemos que pessoas choraram quando a filha de Jairo estava morta. E o Senhor mostrou o poder e ressuscitou ela. Então, Pai, nos dê força para seguirmos a jornada na terra conectados com as coisas do alto. E que a Tua palavra, que nós lemos no dia de hoje, ela possa ser semeada nos corações, gerando frutos 30, 60, 100 por um. Nós desejamos isso. E sabemos que o Senhor é o que faz germinar. E que nós possamos descansar e saber que pessoas que nós amamos, filhos, parentes, enfim, os próximos que estão ao nosso redor, que estão ouvindo, possa ser tocada por essa palavra e nós descansarmos que o Senhor vai fazer germinar. Te agradecemos no nome de Jesus pela essa oportunidade de hoje, do dia 268 da leitura. Nos mantenha fiéis, livre-nos do mal, nos guarde, proteja e nos dê a chance de continuarmos essa leitura. No nome de Jesus, amém. Obrigado por você estar aqui. Mais um dia, né? Como é uma bênção, né? 268. Se Deus permitir, seguiremos no Evangelho de Marcos até encerrarmos. São 16 capítulos, né? Nós lemos aqui o capítulo 5 e 6. Ainda há 10 capítulos a serem lidos. Então, eu quero deixar alguns recados aqui, porque talvez você esteja aqui pela primeira vez. E se você está aqui pela primeira vez, seja sempre bem-vindo ou bem-vinda. Você pode clicar na minha imagem no meio ao final desse vídeo e se inscrever no canal, caso você queira. É gratuito, você se inscreve e vai lá, ativa o sininho como todos, porque aí você sempre vai ser notificada quando subir um novo vídeo. E há 2 cards na tela. Um te leva à leitura do dia anterior, de Marcos, quando a gente começou, no dia 267. E no outro card você tem a playlist de todos esses 268 dias. Então, eu fico feliz sabendo que você está aqui, que você pode curtir esse canal, esse vídeo, né? Você pode também compartilhar com alguém, convidando essa pessoa a estar conosco assistindo. Então, que Deus te abençoe, te proteja e guarde no poder do Espírito Santo de Deus. E nos vemos, se Deus assim permitir, no dia 269. Tchau, tchau.